Salve palestra! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou Heraldo Barbosa e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a declaração do auxiliar João Martins. Esteve ontem como técnico meio que interino, né, por causa da suspensão do Abel Ferreira, onde ele declarou que não é bom para o sistema que o Palmeiras ganhe dois anos seguidos o Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso, pessoal. E no final eu quero saber a sua opinião. Será que isso é mimimi de palmeirense ou não é? É choreira, como muitos dizem. Mas antes da gente começar esse conteúdo, quero só pedir para você que não é inscrito aqui, tá? Que se inscreva no nosso canal. Aqui a gente sempre traz notícias, principalmente sobre o Palmeiras, mas as principais notícias sobre todos os times brasileiros, tá ok? Deixa o like também, ajuda a gente a chegar a pelo menos 500 inscritos. E olha só, pessoal, aproveitar para anunciar aqui, eu vou fazer por esses últimos dias aí uma enquete lá na nossa comunidade, onde você pode votar, tá ok? Eu vou relacionar ali pelo menos o nome dos 5 principais times brasileiros, eu falo principais em questão de torcida, e aquele que tiver mais votações, eu vou estar sorteando uma camisa, tá, desse time oficial aqui no canal, tá? Então, fica atento aí à nossa comunidade. Se você não é inscrito, se inscreve e já participe aí do nosso canal, independente de você ser ou não ser palmeirense, torcer para qualquer time brasileiro, tá ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a polêmica envolvendo aí o auxiliar João Martins, não é isso? Se revoltou com a arbitragem e disparou, abre aspas, é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. Ele está se referindo ao Campeonato Brasileiro, tá ok? E eu vou trazer para vocês aqui algumas informações. Por quê? Porque ontem, na tarde do último domingo, dia 2, o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense, tá? Lá na Arena do Atlético. O Palmeiras já estava bem encaminhado. O Palmeiras jogou basicamente com um time mais reserva. A gente fala time misto, mas o time para mim era mais reserva. A garotada estava em campo. Teve pênalti logo nos primeiros minutos. O Hendrick errou um pênalti, mal batido pra caramba, diga-se de passagem. Porém, logo em seguida o Hendrick ele abriu o marcador, onde o Palmeiras fez 1-0. Depois o Palmeiras ampliou para 2-0. Porém, no segundo tempo, aconteceu algumas coisas assim, onde a gente teve aí um jogador do Palmeiras expulso, tá? E o Atlético Paranaense acabou empatando e eu já estava no final do jogo, meio que acaba, pelo amor de Deus, porque eu estava vendo ali que o Atlético, de fato, ele iria virar aquele jogo. Mas olha só, quando terminou o jogo, né, nos momentos das entrevistas lá, após a partida, o auxiliar João Martins se revoltou com a arbitragem em sua coletiva e teve sua entrevista interrompida pelo diretor Anderson Barros, né? Porque acredita-se que ele estava falando demais. Olha só, abre aspas, ainda bem que sou eu hoje aqui. Nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem de que é o mais competitivo do mundo, porque ganham vários. Mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que se passou hoje. É ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos, disparou o auxiliar. E ele continuou ainda mais, pessoal. Olha só, o que aconteceu hoje foi uma vergonha. Como é que se condiciona um jogo aos 3 minutos? Questionou o treinador. Eu acredito, pessoal, que ele estava falando sobre a questão do cartão que foi aplicado ao Garcia por atrasar a cobrança lá do lateral. Eu acredito que seja basicamente isso daí. Lembrando que na hora que aconteceu esse cartão amarelo do Garcia, eu não estava assistindo a partida porque eu tinha ido lá na casa do meu irmão e eu acabei chegando já e comecei a assistir o jogo já no final do primeiro tempo. Acredito que quando eu cheguei estava faltando algo na casa de 9, 8 minutos para acabar o primeiro tempo e o Palmeiras já estava ganhando por 1-0. Menos de 5 minutos depois, Anderson Barros, diretor de futebol do clube, apareceu na sala de imprensa e encerrou a conversa após a primeira resposta do português.
argumentando que seria uma decisão da diretoria palmeirense, tá? Então, olha só, abre aspas, foi só um pronunciamento. A decisão é da diretoria. Falem o que aconteceu no jogo. É simples, disse Barros. Então, assim, de fato, pessoal, a gente vê em alguns jogos que acontecem, existem muitas pessoas, muitos jogadores que começam ali a fazer cera. Eu acredito, assim, que esse posicionamento ele deveria ser para todo mundo. Então, assim, se o Garcia ele fez cera, ele tomou um cartão amarelo, né? Ele poderia pelo menos ter sido advertido primeiramente, mas ele tomou um amarelo. Que isso pudesse acontecer para todo mundo, tá? Eu já cansei de assistir jogos de futebol e ver os times quando estão ganhando, principalmente os goleiros, tá? Eles fazem uma cera que, meu Deus do céu, terrível. E ontem no jogo contra o Atlético Paranaense, o que a gente percebe é o seguinte, quando o Palmeiras ele tinha uma falta para bater, os jogadores do Atlético Paranaense faziam uma cera, não dava espaço. Teve um lance ali perto da área que o jogador ficou, ele ia lá, chutava a bola para trás, o jogador do Atlético Paranaense. Ele chutava a bola para trás, ele não dava espaço e o árbitro em cima não se posicionou de maneira alguma. Tá? Então, assim, os portugueses, eles reclamam muito? Reclamam pra caramba, tá? Eu acho que até demais. E eu acredito que esse foi um dos motivos que o Anderson Barros, ele chegou e praticamente acabou com a entrevista coletiva, visando o interino ali que estava substituindo o Abel não falar demais e o Palmeiras não ser punido por alguma coisa, né? Vocês viram aí o caso do Tabata, que foi punido antes mesmo de ser julgado. Não existe isso. A pessoa precisa ser, né, julgado para ser condenado. Não existe isso de vai ser afastado 4 meses por isso. Mas não teve nem um julgamento, mas já foi afastado. Então, assim, é bem complexa essa questão. É claro que, às vezes, os portugueses, aí eu tô falando dos portugueses do meu time, tá? Desse aqui, ó. Eles são tanto quanto demais, tá? A gente sabe que no Brasil não é só o Palmeiras que é roubado. Basicamente todos os times são roubados. Isso acontece, pessoal. Isso acontece. Infelizmente, fazer o quê? Né? Se a arbitragem, ela nunca vai ser 100%. Não adianta você esperar 100% de uma arbitragem, porque ela nunca vai ser 100%. Vamos continuar aqui. Deu amarelo ao Garcia por atração lateral, inacreditável. O Brasil é especialista em perder tempo. Por isso, na Europa não se vê jogos do Brasil. E ele dá o amarelo ao Garcia. Depois, um pênalti para o Atlético, muito bem marcado. E que ele, árbitro, não viu. Não sei, deve estar cansado. Falta de preparo físico. Amarelo bem dado, mas condicionado com aquele amarelo ridículo. Só no Brasil isso acontece, fecha aspas, afirmou o auxiliar João Martins. Tenho que agradecer aos meus jogadores que fizeram uma excelente partida. Vamos continuar dizendo verdade. Podem nos expulsar. Qualquer um se sentiria revoltado se estivesse no nosso lugar. Até riem para nós. É revoltante. Temos uma vontade muito grande de ganhar, fazer o que for preciso para a nossa equipe ser mais forte. Mas contra esse sistema é muito difícil, complementou João Martins. Tá ok? Então, pessoal, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa polêmica. Você acha que de fato o juiz ele exagerou ao aplicar um cartão amarelo naquele lateral, aquela cerinha ali do lateral? Eu acredito que sim, pessoal, porque em momentos do jogo teve questões bem parecidas e durante o jogo rolando ali e ele não se posicionou de forma alguma, tá bom? Inclusive, aquela falta que foi feita no Rony, para mim, era digna de uma expulsão direta, tá? Aquela falta onde o cara, correndo naquela velocidade inteira, pegou pela camisa do Rony, puxou o Rony e a inércia dos corpos, pela velocidade que o Rony já ia, ele virou um pouco de costa, ele chegou a cair, ele se machucou. Vocês viram que ele ficou bastante machucado. Então, assim, contra o Palmeiras, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso, se é mimimi, se a gente tá chorando, como muitas pessoas dizem, e deixa seu comentário aí com respeito, tá? Os comentários com respeito a gente vai manter. Comentários desrespeitosos vão ser mandados direto para a lixeira, tá bom? Então, muito obrigado por assistir nosso vídeo até aqui. Mais uma vez, repito, pelos próximos dias nós vamos deixar
uma pesquisa na nossa comunidade para saber aí quem está acompanhando nosso canal, aí, independente de ser palmeirense ou não. As pessoas que mais acompanham nosso canal, aí nós vamos estar sorteando uma camisa oficial desse time específico, tá? Pode ser do Flamengo, pode ser do Corinthians, pode ser do São Paulo, pode ser de qualquer equipe. A gente vai estar sorteando aí quando a gente fazer os nossos primeiros 500 inscritos, tá? Então, corre aqui e já se inscreve, tá? Ó, eu fico por aqui.